Deus. Nós sabemos que o Senhor, o nosso Deus, Ele não tem duas famílias. Eu percebo que, na maioria das vezes em que os pregadores eles tomam o microfone, eles sempre têm o costume de dizer: eu estou aqui para conhecer mais uma família de Deus. Deus não tem mais que uma família, Deus tem uma família só. Esta é a igreja do Senhor. Eu estou grato ao Senhor por esta oportunidade. Louvando a Deus pela vida do pastor Marcos, concede essa oportunidade para ministrar a palavra do Senhor a partir deste culto. Como ele bem disse, os tempos são maus. São os famosos tempos terríveis que Paulo pregou, anunciou, profetizou. Tempo de escarnecedores, tempo de falsos profetas, tempo de escândalos no seio da igreja. Mas eu estou grato a Deus por esta oportunidade, por esta confiança que me é concedida. Louvando a Deus pela vida de todos os obreiros desta igreja, sintam-se todos devidamente cumprimentados em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los para que possam abrir as vossas Bíblias, meus irmãos, sem delongas, do texto que dá base a esta campanha. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. Glória a Deus. Tenho a certeza que vocês já devem ter sido muito abençoados por todas as exposições bíblicas que foram feitas aqui, mas eu acredito que caiba ainda um pouco mais em nossa alma nesta oportunidade. Quando se encontraram, podem dizer amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esta fala aqui está descrita nestes versículos vem de um homem chamado João Batista. João Batista foi o precursor do Messias. Foi profetizado por Isaías que ele viria na frente de Cristo preparar caminho. E ele anunciava, ele pregava o batismo visando o arrependimento de pecados. Logo ele era uma seta, uma mão que apontava para Jesus. E ele diz a seguinte coisa a respeito desse mesmo e a respeito de Cristo: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com diga amém. Então se assenta em nome de Jesus. Muito obrigado. Queira, por gentileza, me prestar alguns minutos da sua atenção. Glória a Deus. Meus amados irmãos, João Batista foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Todavia não era um homem batizado. João Batista, no ventre de sua mãe, foi cheio do Santo Espírito de Deus a partir da experiência dela, Isabel, com o menino Jesus que estava no ventre de Maria. Aleluia. Pela mãe dele, ele recebeu uma descarga dos céus, o poder dos céus. Mas, embora ele fale sobre batismo com ou no Espírito Santo e fogo, ele não experimentou o batismo com o Espírito Santo e fogo. Ele foi cheio, mas não experimentou essa bênção. Na década de 80 a 90, era muito comum nas Assembleias de Deus o apelo para que as pessoas viessem à frente, para receberem justamente o que João estava aqui anunciando: batismo com o Espírito Santo de Deus. Esta é uma mensagem esquecida em muitas igrejas. A doutrina do céu, a doutrina do inferno e a doutrina do Santo Espírito de Deus estão escassas nos púlpitos atuais.
Mas João Batista estava anunciando que aquilo que já tinha sido dito há muito tempo atrás sobre a descida do Espírito Santo de Deus viria a acontecer a partir de uma pessoa. Percebam, por gentileza, que João faz questão de mostrar que ele é limitado. Ele faz questão de mostrar que ele não é o batizador. Ele diz: eu vos batizo com água. Você sabe que na fé judaica já existia esses batismos com águas, que visavam a purificação das pessoas. Uma pessoa, por exemplo, que tinha sido curada de lepra, ela passava por estas águas. João praticava este batismo, mas ele disse: eu sou limitado. Logo, todo homem, todo pastor, todo presbítero, todo evangelista, todo bispo ou apóstolo só podem batizar as pessoas nas águas. O verdadeiro batizador com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. O que João está dizendo é: vocês me consideram grande? Não. Maior que eu virá ainda após mim. E é interessante que ele faz questão de dizer, nos textos paralelos a este, o que vem depois de mim é antes de mim. Ou seja, ele virá depois de mim, mas ele já veio antes de mim. Ele está dizendo: quem venha depois de mim é o próprio Deus encarnado. Jesus de Nazaré é o Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que este batismo, ele não visava apenas um povo seleto ou especial. Este batismo foi declarado para todas as gentes. No Antigo Testamento já existiam profecias que diziam: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne, se é toda, é para os idosos. Se é toda, é para as crianças. Se é toda, é para os homens. Se é toda, é para as mulheres. Se é toda, vai desde o patrão ao empregado. Se é todas, é para as pessoas que estavam naquele tempo e para as pessoas que viriam depois daquele tempo. Ou seja, a promessa do batismo com o Espírito Santo nos alcança ainda hoje. Meus irmãos, pensando sobre isto, eu decidi, pois veio ao meu espírito a palavra de Deus e a convicção santa, pregar-lhes nesta noite sobre o seguinte tema: o poder que desce do alto. O poder que desce do... O poder que desce do... O poder que desce do alto. E dentro deste tema, eu gostaria de responder pelo menos 3 perguntas. O que não é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? E como receber o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, o que não é o batismo com o Espírito Santo? Segundo, o que é o batismo com o Espírito Santo? Terceiro, como receber o batismo com o Espírito Santo à luz da Bíblia Sagrada? Em primeiro lugar, o que não é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo não é perda da consciência, não é perda do domínio ou das faculdades mentais. Um dos frutos do Espírito descritos lá na carta aos Efésios é domínio próprio. Mas hoje eu vejo uma galera ali que começa a se debater, quebra a igreja toda, derruba a cadeira, pisa em banco, pisa no pé de quem está à direita e à esquerda e diz: eu estou cheio do Espírito Santo. Não,
Quem está cheio do Espírito Santo tem domínio próprio. Quem está cheio do Espírito Santo não é taberneiro. Eu já vi casos de pessoas que tinham desavenças umas com as outras e fingiram que estavam cheios do Espírito Santo só para dar na cara da outra enquanto rodava. Eu já vi isso acontecer. Não. Quem é cheio do Espírito Santo não derruba a cadeira. Quem é cheio do Espírito Santo não quebra a bateria. Quem é cheio do Espírito Santo não bate em área inteira. Quem é cheio do Espírito Santo tem domínio próprio. Sabe quem é que tira a consciência das pessoas? Satanás. Havia um endemoniado em Gadara, e quando Cristo se aproximou, pisando pela praia, expulsou o demônio, diz a Bíblia, que as pessoas vieram e encontraram esse homem aos pés de Cristo em perfeito juízo. Em perfeito juízo, sabe o que significa? Que antes ele não tinha juízo, ele não tinha controle da própria vida, o diabo dominava. Mas agora que Jesus se libertou, ele tem domínio do seu próprio espírito. Ele tem conhecimento de onde ele está e de quem ele é, em perfeito estado. As pessoas que às vezes se dizem cheias do Espírito Santo, que foram batizadas, que caem no chão, a maioria das vezes não é cheio do Espírito Santo nada, e nem é batismo com o Espírito Santo, como eu sei disso. Porque elas se tornam desses desmaios sem nada para contar. Se não me falha a memória, lá em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 2, Paulo vai dizer: eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas que foi arrebatado ao terceiro céu, ouviu e viu coisas inefáveis, coisas que não se devem compartilhar ao homem comum. Esse homem é o próprio Paulo. Paulo tinha conhecimento de que quando ele foi arrebatado, ele ouviu e viu coisas. Pedro, Atos capítulo 10, versículo 10, Pedro tem um arrebatamento de sentidos, um arrebatamento de espírito, e ele viu quando do céu descia um vaso, e havia um pano lençol que circulava, havia animais ali, quadrúpedes, répteis, que são animais imundos pela lei. E o Senhor diz: Pedro, mata e come. Pedro diz assim: não, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. E Deus fala assim: como você chama de imunda aquilo que eu purifiquei? E ele tem uma visão, vê um homem que dizia: passa na Macedônia e ajuda-nos. Este homem era Cornélio. Pedro, quando voltou desse arrebatamento, ele levantou e foi justamente para a casa de Cornélio. Ou seja, ele sabia justamente o que ele devia fazer. Mas que palhaçada é essa? De que a pessoa que cai no culto hoje fica ali de olho fechado, quando ela levanta, a gente pergunta: o que você viu? O que Deus falou com você? E a pessoa: nada. Todas as vezes que a pessoa for realmente arrebatada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai voltar com uma visão para contar para a igreja. Ela vai voltar com uma palavra para nos dar. Ela vai voltar com uma profecia para entregar ao povo de Deus. É só você ler Bíblia. Toda vez que alguém foi arrebatado, voltou com visão para entregar. Apocalipse capítulo 1. João, quando foi arrebatado na ilha de Patmos em espírito e viu o Senhor no dia do Senhor, Jesus disse: o que vês, escreve. João voltou e escreveu todo o livro de Apocalipse, que está entre nós até hoje. Todas as vezes que alguém for arrebatado na igreja, cair no chão, deixa eu aconselhar vocês aqui, vai lá, pergunta para ela o que Deus falou. O que Deus disse. Se não falar nada, se gaguejar, se enrolar, ela aproveitou para tirar uma soneca no culto. Ou ela está fingindo que é uma pessoa cheia para ser exibida. Ou o próprio diabo tomou a vida dela no meio do culto. Toda vez que uma pessoa for arrebatada, toda vez que uma pessoa for cheia do Espírito Santo no culto e cair no chão, quando ela voltar, ela tem que ter uma coisa para compartilhar com o povo de Deus. Ela tem que ter uma coisa para nos falar, né? Em primeiro lugar, o que não é o batismo com o Espírito Santo não é perda da consciência, não é perda das faculdades mentais, não é a perda da sua força, da sua vontade, do seu querer, mas é domínio próprio. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem domínio sobre o eu, ela tem domínio sobre a sua mente,
Ela tem domínio sobre a sua vontade. Ela tem domínio sobre o seu querer. Afinal de contas, Cristo nos chamou para termos uma consciência limpa. A Bíblia nos fala que nós devemos ofertar ao Senhor no culto racional. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, contra a pessoa marchar no culto, a pessoa pular no culto, a pessoa rodar no culto. Pode fazer isso, tranquilo. Mas se começar a quebrar a cadeira, isso daí não é o Espírito Santo de Deus. Se começar a bater em igreja, isso daí não é o Santo Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha com ordem e com decência. Ele trabalha de maneira correta. Ele trabalha de maneira limpa. Meus irmãos, o segundo fato sobre o Santo Espírito de Deus, em primeiro lugar, é que ele não tira a nossa faculdade mental. Ele usa o domínio próprio. Em segundo lugar, o que não é batismo com o Espírito Santo é o batismo no corpo. O batismo no corpo não é batismo com o Espírito Santo. No corpo de quem? No corpo de Jesus Cristo. Você sabe que quando a pessoa aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela já está participando de um batismo. É o batismo no corpo de Cristo. A Bíblia diz que todos nós somos batizados na morte de Jesus. Esse é o tipo de batismo. Quando você é batizado no corpo de Cristo, você passa a ter vida com Deus. Você entra no mundo de Deus. Eu fiz questão de anotar aqui, Romanos 6:3 diz isso. 1 Coríntios 12:13 também vai falar isso. Batismo com o Espírito Santo não é ainda este batismo no corpo. Como eu recebo batismo no corpo por Espírito? Quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, então eu sou batizado no corpo de Cristo. Esse é o primeiro batismo que uma pessoa recebe, o batismo no corpo de Cristo. Presta atenção, não é ainda o batismo nas águas, é o batismo no corpo de Cristo. Amém? Mas existe um grupo chamado cessacionista, ou reformados, ou calvinistas, que tem dito, que tem espalhado, que a pessoa, quando ela aceita a Cristo, ela automaticamente é batizada no Santo Espírito de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Não. Eles dizem, não, quando você levanta a mão e entrega a vida a Cristo, você já foi batizado pelo Santo Espírito de Deus. Não, você foi batizado no corpo de Cristo. É chamado de na morte de Cristo. Você faz parte da família de Deus. O Espírito Santo está com você, mas você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Você recebeu um selo, que é uma marca autentificada de Deus, que mostra que você é uma propriedade divina, um selo, uma marca, exemplificando esse ponto aqui. Imagine que Deus, Cristo vem à terra, ele faz uma marca neste culto, nessa tribuna, e ele vai para uma terra distante. Quando alguém chega aqui e olha para o culto, vê a marca e diz assim, não vou pegar não vou destruir não. Por quê? Porque eu sei de quem é esse culto. Ele tem dono, ele tem responsável, tem alguém que cuida, tem alguém que guarda, tem uma marca autentificada dele aqui. Assim é a igreja. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós recebemos o selo do Espírito, a marca do Espírito, que mostra que nós somos propriedade particular dele. É por isso que quando o diabo vem para atacar a igreja, ele não pode com a igreja. A Bíblia diz que o diabo busca como leão, procurando a quem possa tragar. Se ele procura a quem possa tragar, significa que ele não pode tocar em todo mundo. Você sabia que era com isso? Quer dizer que o diabo ele anda por aí procurando a quem possa tocar. Isso significa que ele não pode tocar em certos tipos de pessoas. Quem são essas pessoas que ele não pode tocar? A igreja do Senhor. A Bíblia diz: aquele que pertence a Cristo, o maligno, não pode tocar. Não pode tocar. Não pode tocar. Eu me lembro como foi dito aqui da história de Jó. Antes de Deus dar ao diabo a liberdade para tocar em Jó, o diabo chega perante Deus e reclama e diz assim: eu tentei tocar nele. Quando eu tentei tocar, o Senhor cercou ele. Diz que Deus tinha cercado Jó, cercou Jó, protegeu o que Jó tinha, era marcado. E ele não pôde tocar. Quando você entrega a vida a Cristo, você é marcado. Você é uma propriedade autentificada de Deus. É uma propriedade privada. O diabo não pode tocar em você.
E nós estamos aguardando com este selo o retorno de Cristo, pois Ele disse: eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Os anjos virão para levar aqueles que têm a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Prova isso, presbítero. A Bíblia irá nos mostrar, meus irmãos. Lá no livro de João, no capítulo de número 14 e o versículo 17, vai nos falar sobre a bênção de Deus, que aponta-nos, que mostra-nos claramente que o batismo no corpo de Cristo é um batismo, e o batismo no Espírito Santo é outro batismo muito diferente. A fé reformada grita, a fé reformada aponta e diz: não, quando você recebe a Cristo, você é batizado pelo Santo Espírito de Deus. Não, você recebe o Espírito Santo, Ele mora em você, Ele marca você, mas você ainda não é batizado pelo Santo Espírito de Deus. Isso não é batismo no Espírito Santo. Eu faço questão de ler Romanos capítulo 6, no versículo de número 3, irá nos apontar o batismo no corpo de Cristo. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 3 adiante, diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, batizados na morte de Cristo, batizados no corpo de Cristo, batizados na pessoa de Cristo. Agora prova, presbítero, que não é batismo com o Espírito Santo, o batismo no corpo, e a gente não recebe automaticamente batismo no Espírito Santo quando aceitamos a Jesus. Prova, Lucas capítulo 11, versículo 11. Olha o que Jesus irá nos informar, meus irmãos. Lucas 11, versículo 11. Olha que interessante o que Jesus irá nos falar, o que Jesus irá anunciar. Pois igual o Pai tem entre vós, que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente, ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Versículo 13, presta atenção: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Entendeu? Se eu recebo o batismo com o Espírito Santo quando eu sou batizado, por que tem necessidade de pedir? Aleluia! Se você me dá algo, eu preciso ir até você para pedir o que você já me deu? Não. Logo, a pessoa que aceita a Cristo como seu Salvador, ela ainda não é batizada pelo Espírito de Deus. Ela precisa pedir o batismo com o Espírito Santo. Ela precisa orar pedindo isso que é chamado de segunda bênção. Ela precisa buscar esse batismo. Ela precisa buscar esse revestimento. Ela precisa buscar esse poder que desce do céu. Ora, se a pessoa recebe automaticamente, qual é a necessidade de pedir? Ela já tem? Para que pedir? Eu não posso pedir o que eu já tenho. Eu não posso exigir uma coisa que já está nos meus domínios. Uma segunda prova, ainda falando disso, é Atos capítulo 19, no versículo 1. Olha, meus irmãos, o que Paulo irá dizer. Atos 19, a partir do versículo 1. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, veja bem, eles eram discípulos de Cristo. Eles ouviram a pregação, eles entregaram a vida a Jesus. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? O que isso significa? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês aceitaram Jesus como Salvador? A resposta deles, e eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Não era para eles já serem batizados pelo Espírito Santo de Deus?
segundo a fé reformada, você vê que cai por terra aqui essa questão de dizer que a pessoa automaticamente é batizada pelo Santo Espírito quando aceita a Cristo como Salvador. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é automaticamente. A pessoa tem que pedir para ser batizada. Deus ele não vai infringir a sua lei. Ele não vai passar por cima da pessoa, não, para batizar ela à força, não. A pessoa tem que pedir, a pessoa tem que desejar, a pessoa tem que querer. Ele perguntou-lhes: então, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Batismo que apontava para Cristo. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos. Olha só, Paulo orando por crente aqui. Eles são crentes. Eles são crentes. Eles estão salvos. Se Jesus voltasse, eles iriam subir para o céu. Mas eles ainda não eram batizados pelo Santo Espírito. Paulo, quando impunha as mãos deles, eles são cheios do Espírito. Olha isso. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo que Cristo naquele que viesse após ele. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, então falavam línguas e profetizavam. Então, uma coisa é o batismo no corpo de Cristo, é aquela entrega a Cristo. Outra coisa é o batismo no Espírito Santo. Vamos lá. Se o batismo com o Espírito Santo não é perder o domínio, perder a faculdade mental, perder o controle, e nem é aceitar Cristo como seu Salvador, então, o que é o batismo com o Espírito Santo de Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, o batismo no Santo Espírito de Deus e com fogo é uma segunda bênção. Meus irmãos, a primeira grande bênção que nós recebemos ao aceitar Cristo é a bênção da salvação. Aleluia. Nós somos salvos quando entregamos a vida a Cristo. Mas não está completo aí. Não está concluído aí. Existe uma segunda bênção, e essa bênção é para quem quiser. Deus não obriga ninguém a querer essa bênção. Mas todos os que fazem a obra deveriam querê-la. Entende? O batismo com o Espírito Santo é a segunda maior bênção. Só fica atrás da salvação em Cristo. Só fica atrás disso. Por isso o crente tem que desejar isso. Ele tem que querer isso. Aleluia. Como eu já disse. É Deus. Antes, enquanto a pessoa ela é salva em Cristo, ela está na presença do Senhor, ela vive uma fé de uma forma, mas depois do batismo com o Espírito Santo é outra coisa muito diferente. A pessoa tem um novo norte, tem uma capacitação maior, tem um poder maior, uma segunda bênção, revestimento de poder é para nós. Essa graça é para nós. Esse poder é para nós. E eu preciso de antemão avisar aqui, falar, deixar muito claro que batismo com o Espírito Santo não é para ímpio. Presbítero, mas eu ouvi fulano falando em línguas e não aceitou a Cristo ainda. Não é batismo com o Espírito Santo. Mas eu vi pulando, marchando e rodando, entregou até a profecia. Aceitou Jesus? Não é batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção exclusiva da igreja. Só quem pertence a Cristo que tem direito a este batismo, que tem direito a este poder. É uma segunda bênção. É
é Deus morando em nós. João capítulo 14, versículo 17. Olha o que vai dizer, eu faço questão de ler 14, 17, Cristo falando aos discípulos a seguinte coisa: é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Se o mundo não pode receber, é para nós. O ímpio não pode receber. Só a igreja pode ser cheia do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você. A jumenta falou, mas não foi cheia do Espírito Santo. O grande peixe até engoliu Jonas e levou para fazer o propósito, mas não foi cheio do Espírito Santo. O cabo até cantou e Pedro pregou 3 vezes, mas não foi cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é único e exclusivamente na igreja do Senhor. É a bênção, é a dádiva da noiva de Jesus Cristo. Não tem Espírito Santo para jumenta, para porco, para tolo, mas tem para uma igreja que abre o coração para receber o poder que desce dos céus. Abre-se capítulo 2. Estavam todos completamente reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de vento e perigoso, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistos entre eles línguas e batidas como aquele fogo, os quais pousavam sobre cada um deles. É para você o batismo do Espírito Santo. Aos pais aqui é para seus filhos o batismo do Espírito Santo. Aos filhos é para os pais de vocês o batismo do Espírito Santo. Aos irmãos é para as vossas irmãs o batismo do Espírito Santo. É para o seu vizinho, é para todo aquele que manifesta uma fé genuína, sadia, verdadeira, no Cristo do Calvário. É para nós. O mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Olha isso. Quando o crente aceita, a pessoa aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar com ela. Mas olha como Jesus conclui a mensagem: e estará em vós. Exemplificando, se você aceita Cristo, o Espírito Santo vai habitar com você. Se você for batizado pelo Santo Espírito de Deus e com fogo, ele não está mais ao teu lado, na retaguarda, na frente, ele está dentro de você. É por isso que este poder, este ser chamado Espírito Santo, está conectado à figura de Cristo, o Filho de Deus, que disse que iria enviá-lo. E Jesus só habita no interior da igreja a partir do mover deste Espírito. Isaías profetizou dizendo que o nome dele seria Emanuel, que significa o quê? O Deus que habita em nós, o Deus que está conosco, o Deus que está dentro de nós. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo de Deus, meu irmão, você é uma pessoa cheia do poder que desce do alto. Primeiro, é uma segunda bênção. O batismo do Espírito Santo é uma bênção que vem depois dessa conversão a Cristo, dessa entrega ao Senhor. Segundo lugar, batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Efésios capítulo 6, versículo 11, irá nos falar sobre a armadura do Espírito de Deus. Irá dizer: revestivos. Revestivos. O que é revestimento? É isso aqui. Com essa camisa eu estou vestido, mas com esse paletó aqui eu estou revestido. Quem entrega a vida a Cristo recebe primeiramente a vestimenta de salvação, lá de baixo. Agora quem é batizado pelo Santo Espírito de Deus pelo fogo, ele recebe um revestimento de poder, algo que vem sobre a vestimenta que ele já tem. Por isso que é chamado de segunda bênção. É um revestimento de poder. Vem sobre um poder já existente. Quando você entrega a vida a Cristo, você já tem poder. Os discípulos expulsavam demônios e ainda não eram batizados pelo Espírito de Deus, mas o Espírito Santo estava com eles.
Eles curavam os enfermos no nome de Cristo, mas o Espírito Santo ainda não estava dentro deles. Mas estava junto deles. Mas quando eles permaneceram em Jerusalém, aguardando a promessa do Senhor, pela fala de Cristo em Atos capítulo 1, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos. Olha isso, não diz vestidos de poder, revestidos de poder. Vocês já têm poder dentro de vocês, mas agora vocês precisam de um poder maior, de uma graça maior, de uma capacitação maior. É isso. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Em terceiro lugar, o que é batismo com o Espírito Santo? É poder para testemunhar com autoridade. Meus irmãos, olhem isso. Grande Deus. O Pedro, Glória a Deus. antes de Atos 2, era um covarde. Negou Jesus 3 vezes. Na terceira, espraguejou as pessoas que estavam acusando ele. Pedro, antes do revestimento de poder, antes de ser batizado pelo Santo Espírito de Deus, um dia estava dizendo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No outro dia estava repreendendo Jesus, dizendo: de maneira nenhuma o Senhor vai morrer, tem a pena de Deus. E Jesus repreendeu o demônio que estava influenciando Pedro. Veja, um homem covarde, um homem que nega conhecer Jesus, um homem que foge de responsabilidade, um homem sanguíneo que arrancou da espada para cortar a cabeça do servo do sumo sacerdote mau na prisão de Cristo. Mas depois que foi batizado pelo Espírito de Deus, e o Espírito desceu sobre a casa onde o povo estava, e os contradizentes se levantaram para acusar os cristãos de estarem bêbados e alucinando, Pedro se levantou e disse assim: isso não é bebida, não, isso aí é o que foi profetizado no passado. Os profetas falaram a respeito disso. Dizem os profetas: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o Pedro covarde de antes, o Pedro medroso de antes, o Pedro que fugia da responsabilidade de antes, ficou de pé no meio de todo mundo e disse assim: vocês são assassinos, porque vocês mataram o príncipe da vida, vocês mataram a Jesus Cristo de Nazaré, vocês rejeitaram o Filho de Deus. Cadê o Pedro franzino? Cadê o Pedro fraco? Cadê o Pedro que escondia a cabeça debaixo das pernas? Acabou, morreu ali. No batismo com o Santo Espírito de Deus, ele recebeu poder para testemunhar a Jesus Cristo de Nazaré. A pessoa é tímida, não fala nada da igreja até ser batizada pelo Espírito de Deus. Ela nem aumenta a voz até ser batizada pelo Santo Espírito de Deus. Ela nem estende a mão para abençoar as outras até ser batizada pelo Espírito de Deus. Ela não vai no hospital impor mão sobre os enfermos com graça até ser batizada pelo Espírito de Deus. Quando alguém critica ela, ela só abaixa a cabeça até ser batizada pelo Santo Espírito de Deus. Porque no dia que ela é batizada pelo Santo Espírito de Deus, se alguém se levantar contra ela, ela vai se levantar com autoridade para repreender todo o espírito maléfico que amaldiçoa. Agora a pergunta que eu te faço é: você é cheio do Espírito Santo? Você é batizado pelo Espírito Santo de Deus? Eu quero me concluir. Se você é batizado pelo Espírito de Deus, cadê seu poder para testemunhar Jesus com ousadia? Cadê a sua coragem para evangelizar o traficante? Cadê a sua coragem para evangelizar a prostituta? Cadê a sua coragem para expulsar demônio? Porque hoje está assim. O camarada pula, a camarada pula da igreja, roda, fala mistério, mas quando o demônio se manifesta no vizinho, pastor! Eu tenho que expulsar esse capeta. Aqui não tem bandeira. É hora de começar a repensar se de fato foi batizado pelo Santo Espírito de Deus. Porque se foi batizado pelo Santo Espírito de Deus, vai repreender os demônios em glória de Jesus. Não vai temer. Não vai temer. Você sabe que tem gente que não se levanta da cama à noite porque sabe que o diabo está no corredor esperando? Está com a bexiga explodindo.
Mas não vai no banheiro não, porque tem medo de encontrar o diabo no corredor da casa. Você precisa do batismo com o Espírito Santo para comer, para comer. Vai dizer, não, aqui não, capeta, faz bagunça lá fora. Na minha casa não. Quem manda aqui é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. Revestimento de poder, autoridade, ousadia, intrepidez, para ir evangelizar os perdidos, para manifestar o poder de Deus a todas as nações, poder para testemunhar com ousadia. Deus é graça. Eu concluo aqui. Aleluia. Primeiro, que não é o batismo com o Santo Espírito de Deus. Não é perder o controle. Não é você ser voltado ao corpo de Cristo. É entregar a vida a Cristo como seu Salvador. O que é o batismo com o Espírito Santo de Deus? É uma segunda bênção. É um poder para testemunhar. E é um revestimento. Revestimento de poder e poder para testemunhar com ousadia. Agora, como receber o Santo Espírito de Deus? Como receber esse batismo? Você recebe esse batismo recebendo. Presbítero, a maluquice é essa, é isso. Você é batizado pelo Santo Espírito de Deus, sendo batizado pelo Santo Espírito de Deus. Você recebe recebendo. Meus irmãos, o batismo com o Espírito de Deus é chamado na Bíblia de dádiva. O que é dádiva? Dádiva é um mimo. Dádiva é um presente. Você paga para receber um presente? Não. Você imagina agora, evangelista José Carlos, eu chego para você e eu falo assim, ó, eu vou te dar uma moto de presente. Vai custar só 2.000, mas é presente. Isso é presente? Não. Se eu falar para você, eu vou te dar uma moto de presente, vai custar 5 centavos, é presente? Por mais que seja pequeno, ainda não é presente. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o batismo com o Santo Espírito de Deus é um presente, é uma dádiva. Você recebe recebendo. É como se Deus pegasse o Santo Espírito e fizesse assim, ó, tá aqui. Quem quiser, vem aqui e pegue. Já é seu o batismo com o Espírito Santo. E Deus tem um batismo para cada um de nós. Tem um batismo para cada um de nós. Eu vejo às vezes as pessoas dizendo assim, o pastor impõe a mão sobre mim para que eu receba também o Espírito que está sobre você. Eu creio, meus irmãos, em transferência de unção. Eu creio nisso. Mas transferência de unção só pode ser feita quando Deus quer que aconteça. Não pertence à minha prerrogativa de batizar as pessoas com o Espírito Santo. Está escrito aqui. João diz, eu batizo com água. Por que eu só batizo com água? Porque eu não posso batizar com o Espírito Santo de Deus. Quem batiza com o Espírito Santo de Deus é Jesus. Por mais que nós vejamos no livro de Atos os apóstolos enviados por Cristo impondo as mãos e as pessoas recebendo o batismo do Espírito Santo, não eram eles que faziam isto. Aleluia. Não é homem, é Cristo que faz. O que eu estou tentando dizer para você é que você não precisa pagar para receber o batismo do Espírito Santo. É um presente de Deus para você. Aleluia. Eu vejo muita gente dizendo assim, eu vou jejuar para ser batizado pelo Espírito Santo. Você não vai conseguir assim. O jejum é bom para matar a sua carne, mas não é fundamental para você ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou subir um monte, eu vou pagar um preço para ser batizado pelo Espírito de Deus. Não. Você vai pagar por uma coisa que é de graça? Não. O batismo com o Espírito Santo não tem valor. Não dá para você barganhar com Deus. Deus, eu vou fazer esse jejum para o Senhor me batizar com o Espírito Santo. Não tem valor. Não tem valor. Tem um camarada que eu não me recordo o nome, que chega perto dos apóstolos e fala assim, mas terminas o mágico. Chega e diz assim, me dê esse poder para que eu possa também pôr as mãos sobre as pessoas, para que elas sejam batizadas pelo Espírito Santo. Ele toma a palavra e diz assim, o teu dinheiro seja para o teu mal. Porque as coisas de Deus não se conquistam assim. Não é por dinheiro, não é pela força do braço, é só uma entrega.
Entende? Você recebe o batismo com o Espírito Santo recebendo. Você não precisa jejuar para receber. Você pode jejuar para matar sua carne, mas não para receber o Espírito Santo. Jejua para ficar mais sensível. Mas você recebe recebendo. O presente já daria, é só você chegar e pegar. Mas presbítero, a Bíblia diz que os discípulos tiveram que esperar aproximadamente 10 dias lá em Pentecostes para receber. Mas aquilo ali, meus irmãos, não pode se transformar numa doutrina. Nós precisamos pensar que nós não somos batizados pelo Santo Espírito de Deus porque Deus não quer ainda, porque não é o tempo de Deus. Tem gente que pensa assim: não, eu não fui batizado pelo Santo Espírito ainda porque não é o tempo de Deus. Não, o tempo de Deus é todo dia. Ele quer batizar você com o Espírito Santo dele. Ele sempre vai querer nos abençoar com o Santo Espírito. Ele sempre vai querer batizar aquele que não é batizado ainda pelo Santo Espírito de Deus. E Ele quer batizar você com o Espírito Santo. Ele deseja isso. Ele quer isso. Ele almeja isso. Ele tem vontade disso. Agora vejamos, meus irmãos, concluir. Você recebe recebendo. Mas quais são as evidências do batismo do Espírito Santo? Ou qual é a primeira evidência do batismo do Espírito Santo? As línguas estranhas. Preste atenção. Na Bíblia Sagrada nós vemos em diversos textos que todas as vezes que a pessoa foi batizada pelo Espírito Santo de Deus e com fogo, ela falou em línguas estranhas. Nós temos textos descritivos e temos textos que só apontam. Esses textos que apontam são textos de citações. E os textos descritivos que irá trazer uma visão melhor sobre o batismo do Espírito Santo. Explicando melhor. Eu cheguei aqui no culto. Alguém irá falar sobre mim, diz assim: o presbítero Rosimar veio no culto hoje para pregou a palavra. Só isso. Isso é uma citação. A Bíblia cita às vezes que a pessoa foi cheia do Espírito de Deus, mas não cita que ela falou em línguas, mas só uma parte. Alguns textos falam isso, que foi cheia do Espírito Santo, mas não falou em línguas. Não falou no sentido de que os apóstolos não registraram. Entende? Isso é uma citação. Agora, o que é uma descrição, exemplificando? Imagine que você diga assim a respeito de mim. O presbítero Rosimar chegou lá, pregou. O terno dele era dessa cor, a gravata era dessa cor, a calça era dessa cor, o sapato era assim assado. Isso é uma descrição, não é mais uma citação, é uma descrição. E na Bíblia nós vemos estes textos, nós vemos citações e descrições. Nas citações vai dizer assim: e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí ponto final. Na descrição ele vai dizer assim: eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas. Sabe o que isso significa? Que todas as vezes que alguém é batizado pelo Santo Espírito de Deus, ela começa a falar em línguas. Eu por muito tempo me enganei. Se algum dia fui no culto, eu já era cristão. Senti o poder de Deus. Sim, bati palma, pulei, marchei, mas não falei em línguas. Isso é alegria, é emoção. O presbítero errado tem emoção? Não. Jesus não trabalha com robôs, ele trabalha com seres dotados de sentimentos. O pregador tem que ter sentimento, quem está ouvindo tem que ter sentimento. Senão é um pedaço de poste, um pedaço de pau para ele no culto. Não, nós temos sentimento, não pode tirar o sentimento do culto, não. Porque Deus nos deu sentimentos. Fiquei feliz, alegre, mas aquilo não era o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Depois de um tempo, assentado no culto, sem pular, sem rodar, sem marchar, senti o poder de Deus e comecei a falar em línguas. Isso sim foi batismo com o Espírito Santo. A evidência primária do batismo com o Santo Espírito é falar em línguas estranhas. Eu fiz questão de mostrar aqui. Atos 2, eles falaram em línguas estranhas. Atos 19:6, também falaram em línguas estranhas quando Paulo impôs as mãos sobre aquele povo. Marcos capítulo 16, 17, 18, Cristo fala que aqueles que são dele imporiam as mãos sobre os enfermos, os curariam, expulsariam os demônios, e no nome dele falariam novas línguas. Atos 10, 44.
Pedro na casa de Cornélio prega a palavra e diz assim: enquanto Pedro pregava, caiu sobre eles o Espírito de Deus e começaram a falar em outras línguas. Aleluia. Me perdoe, talvez, frustrar o seu pensamento, porque muitos talvez estão achavam até hoje que já eram batizados pelo Santo Espírito de Deus, porque já puderam os pulos, porque já rodaram, mas não. As línguas estranhas são a primeira evidência do batismo do Espírito Santo. É a primeira evidência. E por falar em línguas estranhas, meus irmãos, fecha a Bíblia e guarda esse esboço. Maior que a minha gravata. As línguas estranhas que vêm sobre a pessoa que é batizada pelo Santo Espírito, ela não é uma arma de ataque. Não é para metralhar o inferno, não, viu? Eu já vi muito pregado dizendo: metralha o inferno com uma língua estranha. Nada disso. Não é para bater no diabo língua estranha, não. Paulo disse que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quando você fala em línguas, você está se fortalecendo. Aleluia. E outra coisa, o Espírito Santo não fala em línguas, não, tá? Oi, presbítero. Sim. O Espírito Santo de Deus não fala em línguas estranhas. Glória. O nosso Espírito que fala em línguas estranhas. Paulo diz assim: que se eu orar em línguas, o meu Espírito ora bem. É Deus. Sabe por que muita gente ainda não foi batizada pelo Espírito Santo de Deus? Porque na hora que o poder vem, a pessoa está esperando o Espírito Santo pegar na língua dela e começar a fazer assim. Ele não vai fazer isso nunca. Tem gente pensando que vai perder o controle e vai tentar falando em língua. Não é assim, não. É você que começa a falar em línguas. O Espírito Santo não fala em línguas. Ele vem sobre você. Melhor, ele está ao seu lado. Glória. Aí ele entra em você. Glória a Jesus. Ele vai morar em você. E nessa hora é você que tem que abrir a boca e começar a presbítero, mas se eu começar a falar uma língua que a minha irmã também fala, ora, o mesmo Espírito que está sobre ela não pode usar você nas mesmas línguas? Aleluia. Entende? Aleluia. Muitos estão aguardando, dizendo assim: não é a minha vez de ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. É a vez de Deus que quer sempre batizar você com o Espírito Santo. Essa é a vontade dele. Esse é o desejo dele. Nessas minhas simples palavras, quero convidar você para que possa curvar sua cabeça. Ele quer sentar. Aleluia. Ô, glória. Se você ainda não é batizado pelo Santo Espírito de Deus, Mistério. eu não vou afirmar que você será batizado nesta noite, no encerramento desta campanha. Mas eu posso dizer para você que pode ser que sim. Eu não fui batizado nas águas ainda. Não é preciso ser batizado nas águas para ser batizado pelo Santo Espírito de Deus. Basta você reconhecer que Cristo é o seu Senhor, que Ele veio em carne, que Ele morreu e ressuscitou em seu favor, que Ele entregou a vida no seu lugar. Você pode ser ainda hoje batizado pelo Santo Espírito de Deus. E se o Espírito vier sobre você, o arrepio vier, a glória vier, o choque vier sobre o seu corpo, meu irmão, não espere a sua boca abrir automaticamente para você falar em línguas. Não é só abrir a boca e começar a falar sem pensar, é só abrir a boca. Eu me lembro do profeta Isaías no capítulo 6, que teve uma visão do trono de Deus. Miríades e anjos estavam circundando o trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E eu disse: ai de mim, porque eu vou perecendo. Os meus olhos viram o rei, e eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou morrendo. Mas foi dada uma ordem dos céus, para que o anjo pegasse uma brasa como uma tenaz do altar de Deus e passasse na língua do profeta, purificando-o do seu pecado. Esta mesma brasa pode ser passada nos nossos lábios para que nós falemos em línguas estranhas esta noite. A Bíblia diz que quando eles estavam reunidos naquela casa, começaram a falar em línguas. Eles não estavam de pé, eles não começaram a rodar ou sapatear. De repente, sobre a cabeça deles havia um fogo
próprio. Tem uma língua especial para você do Espírito Santo. Tem uma graça do céu para ser derramada sobre a tua vida nesta noite. Eu convido a você nesta noite para orar e para falar ao Espírito Santo de Deus. Você que já é batizado pelo Santo Espírito, você pode exercer o seu dom. Você pode falar em línguas nesta noite. Você que ainda não é batizado, você pode pedir ao Santo Espírito para que possa batizar você nesta noite. Oh, glória ao Santo Espírito de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu lembro de um homem analfabeto que reunia o povo em uma casa abandonada. As pessoas vinham para receber o batismo com o Espírito Santo, mas a experiência inicial do batismo com o Espírito Santo foi a seguinte: o seu púlpito era um púlpito de madeira, não era simplesmente madeira no formato de púlpito, era um caixote. Ali ele se ajoelhou e começou a orar. Uma hora ele começou dizendo: vem Espírito, vem Espírito. 2 horas ele estava dizendo: vem Espírito, vem Espírito. 3 horas, 4 horas, 6 horas, 7 horas depois que ele estava orando dizendo: vem Espírito, o Espírito de Deus desceu sobre aquela casa. Está descrita a história de uma mulher analfabeta que nunca tinha feito aula de canto de música, veio para o piano no canto da casa e começou a tocar canções, começou a louvar. Ela falava em línguas, o Santo Espírito estava ali, até as crianças foram cheias daquela glória que vinha do céu. Se você não é batizado pelo Espírito de Deus, eu oro pela tua vida neste momento. Oh, Espírito do alto, Espírito que traz ousadia, Espírito que traz poder, Espírito de graça, Espírito da verdade, Espírito do céu, Espírito que ungiu a Jesus Cristo de Nazaré. Nesta noite, Santo Espírito, no ensinamento desta campanha, eu oro com esta igreja. Eu quero pedir ao Senhor, aquela pessoa, aquele meu irmão, aquela minha irmã que nunca falou em mistério, que nunca falou em línguas, que não recebeu ainda este presente celestial, eu peço ao Senhor nesta hora, ao Santo Espírito de Deus, capacita ela nesta hora, capacita ele nesta hora. Oh, a vergonha vai embora agora, a tristeza vai embora agora, o medo vai embora agora, e eu declaro em nome do Pai e do Filho, o Espírito de Deus vem sobre a sua mente, vem sobre o teu coração, vem sobre o teu sangue, vem sobre o teu corpo. Ele pega os postos na terra agora. Você que não é batizado pelo seu Espírito, receba na plena dos seus pés, aonde de tua cabeça, uma injeção de glória que vem dos céus, 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 que vem dos céus. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, queima o coração, queima a língua, queima a vontade, queima o sentimento. É para você, meu irmão, é para você, minha irmã. Receba o batismo com o Santo Espírito de Deus. A promessa não está morta. É para você essa língua, é para você esse mistério, é para você essa glória, é para você esse poder, é para você esse milagre, é para você a providência. Eu digo desde já, Satanás que se prepare, porque a partir de hoje você será alguém cheio, lotado da glória que desce do céu. Batiza, 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 batiza Espírito, batiza Espírito, batiza Espírito, batiza Espírito, batiza Espírito, batiza Espírito, batiza Espírito. Toca nele, 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 toca nela, toca nele, toca nela, toca nele, toca nela. Glória, 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 glória.
E há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, os servos serão cheios do espírito, os filhos serão impactados. Receba! 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 É só abrir a boca e falar. É só abrir a boca e falar. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Abre bem a tua boca e eu te encherei. O Espírito não ficou só para Pedro, não. É para você também. Não foi só para Paulo, não. É para você também. Não só para Tiago, não. É para você também. Para Felipe só não. É para você também. Para Igreja Primitiva só não. É para você. É para você. É para você. Glória, Espírito Santo de Deus, a nossa gratidão, Senhor, pelo teu poder, a nossa gratidão, Senhor, pela tua graça, a nossa gratidão, Senhor, pela tua presença, a nossa gratidão, Senhor, pela tua glória e por ter estado conosco até aqui. Nos abençoe, Deus, nos guarde, Senhor, nos livre, meu Pai, porque os dias são maus e nos demos a dia para pregar, para testemunhar a Cristo como Salvador, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Se você não foi batizado pelo Santo Espírito de Deus e não foi cheio, não fique triste. Não fique triste. Ele sempre quererá estar junto de você. E em qualquer lugar que você orar e buscar, Ele pode batizar você. Ele pode batizar você aqui, vai na sua cama também, na tua casa também. Basta você orar. Mas se você for batizado, que você testemunhe o culto em nome de Jesus. A minha gratidão a esta igreja pela paciência, pela atenção até o presente momento. Que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.